Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Não é como parar de procrastinar, mas sim por que eu continuo adiando aquilo que mais importa. Porque se a procrastinação fosse apenas preguiça, bastaria querer mudar. Mas você já tentou mais de uma vez. Você prometeu que começaria na segunda-feira, prometeu que levantaria mais cedo, que estudaria, que iria para a academia, que começaria aquele projeto. E mesmo sabendo exatamente o que precisava fazer, você não fez. Isso acontece com milhões de pessoas, todos os dias. Um estudante abre o notebook para estudar. 5 minutos depois está assistindo vídeos aleatórios. Um escritor senta para escrever, mas decide organizar a mesa primeiro. Um empreendedor precisa iniciar um projeto, mas resolve responder e-mails sem importância. Um jovem quer mudar de vida, mas passa horas consumindo conteúdo sobre mudança de vida, sem mudar nada. E o mais curioso é que ninguém procrastina coisas que realmente ameaçam sua sobrevivência. Quando você está com fome, você come. Quando está sem ar, você respira. Quando sua casa pega fogo, você corre. Então a pergunta continua: por que você adia aquilo que diz ser importante? Sêneca escreveu algo interessante há quase 2000 anos. Ele dizia que não recebemos uma vida curta. Nós a tornamos curta porque desperdiçamos grande parte dela. E talvez a procrastinação seja justamente isso. Uma forma silenciosa de desperdiçar a própria existência. Mas ainda não chegamos na raiz do problema. Porque ninguém desperdiça algo valioso sem motivo. Existe algo escondido por trás da procrastinação. Algo que poucos percebem. O medo. Imagina uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, cai novamente e continua tentando. Ela não procrastina a aprender, porque ainda não desenvolveu uma preocupação excessiva com fracassos. Agora compare isso com um adulto. Ele quer abrir um negócio, mas passa meses planejando. Quer aprender um idioma, mas passa anos pesquisando métodos. Quer gravar vídeos, mas espera a câmera perfeita. Quer viver e continua à espera do momento perfeito. O que mudou? A criança tinha curiosidade, o adulto adquiriu medo. Medo de errar, de parecer ridículo, medo de fracassar, medo de descobrir que talvez não seja tão capaz quanto imaginava. E então surge um mecanismo de defesa: a procrastinação. Porque é mais confortável adiar do que enfrentar a possibilidade de falhar. O psicólogo Tim Pitchell, um dos maiores pesquisadores do tema, afirma que procrastinação não é um problema de gerenciamento de tempo. É um problema de gerenciamento emocional. E isso muda tudo, porque quando você adia uma tarefa, normalmente não está fugindo da tarefa, está fugindo da sensação que ela provoca. Ansiedade, insegurança, incerteza, vergonha, medo. Você não evita o trabalho, você evita o desconforto. E sabe o que mais me incomoda? A quantidade de pessoas lucrando com seu sentimento de estar perdido. Eu tô cansado de abrir a internet e encontrar alguém prometendo uma solução definitiva para a procrastinação. O segredo da disciplina, a fórmula da produtividade, o método que vai mudar sua vida em 30 dias. Sim, é exatamente isso, 30 dias. E quase sempre a conversa gira em torno das mesmas palavras. Dopamina, hábitos, mentalidade, alta performance. E não me entenda mal. Essas coisas existem, possuem influência real no comportamento humano, mas muitas vezes são apresentadas como uma espécie de fórmula mágica, como se entender um conceito fosse suficiente para transformar uma vida. E talvez seja exatamente aí que mora uma armadilha, porque eu conheço essa sensação, eu já fui essa pessoa. Eu assistia vídeos de produtividade durante horas, anotava frases, montava cronogramas, criava metas, planejava o futuro. E ao terminar aquele vídeo, sentia uma euforia absurda, uma sensação quase heróica, como se tivesse acabado de descobrir um segredo escondido da humanidade, como se estivesse prestes a resolver todos os problemas da minha vida. Mas então chegava a segunda-feira e nada mudava. A semana passava, o mês passava, o ano passava, e eu continuava exatamente no mesmo lugar. Foi quando percebi algo desconfortável. Eu não estava construindo uma vida melhor. Eu estava consumindo a sensação de estar construindo uma vida melhor. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Porque mudar dói. Mudar exige enfrentar inseguranças, exige fracassos, exige repetições, exige paciência. Mas assistir alguém falando sobre mudança é prazeroso, é confortável, é fácil. Você sente que avançou sem precisar sair do lugar. E a internet percebeu isso.
Percebeu que existe um mercado gigantesco para vender esperanças em pequenas doses. Uma espécie de analgésico existencial. Um conteúdo que faz você se sentir melhor por alguns minutos, mas que raramente exige algo de você. E então nasce um ciclo perigoso. Você assiste um vídeo sobre disciplina, se sente inspirado, não age, se sente culpado. Procura outro vídeo, se sente inspirado novamente, não age. E repete isso durante meses, às vezes durante anos, enquanto acredita que está evoluindo, quando na verdade está apenas acumulando conhecimento que nunca saiu do papel. Conhecimento sem prática é apenas entretenimento sofisticado. Você aprende sobre foco, mas não foca. Aprende sobre coragem, mas não enfrenta seus medos. Aprende sobre mudança, mas continua vivendo da mesma forma. E essa talvez seja uma das maiores ilusões da era digital. A ilusão de progresso, a sensação de estar caminhando enquanto permanece parado. No fim das contas, muitos de nós não procrastinamos apenas tarefas, procrastinamos a própria transformação. E talvez seja por isso que vivemos na época perfeita para procrastinar. Nunca houve tantas formas de escapar da realidade. Em poucos segundos você pode mergulhar em vídeos curtos, séries, jogos, notificações, memes, conversas, informações infinitas. Pascal escreveu algo assustadoramente atual no século XVII. Todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de permanecer sozinho em um quarto. Séculos antes do smartphone existir, ele já havia percebido algo fundamental. O ser humano teme o silêncio, porque no silêncio ele encontra a si mesmo. E nem sempre gosta do que encontra. Talvez seja por isso que tantas pessoas mantêm a mente constantemente ocupada. Porque parar significa encarar perguntas difíceis. Eu estou feliz com minha vida, estou vivendo o que realmente quero, estou desperdiçando meu potencial, estou indo para onde deveria. Essas são perguntas desconfortáveis. E muitas vezes é mais fácil abrir outra aba, assistir mais um vídeo, rolar mais alguns minutos, do que encará-las. Mas existe algo ainda mais profundo. Algo que o filósofo existencialista Albert Camus compreendia muito bem. A liberdade assusta, porque cada escolha elimina milhares de outras possibilidades. Quando você decide seguir um caminho, precisa abandonar inúmeros outros. E isso gera angústia, por isso tantas pessoas permanecem paradas. Enquanto não escolhem, mantêm a ilusão de que podem ser tudo. O músico, o empresário, o atleta, o escritor, o viajante, o artista. Mas a vida exige uma decisão. E toda decisão traz perdas. Então alguns preferem não agir, porque agir significa escolher. E escolher significa renunciar. Existe uma cena comum, talvez você já tenha vivido isso. Você está deitado, são quase 2 da manhã, e de repente surge uma versão incrível de si mesmo. Você imagina uma nova rotina, uma nova vida, novos hábitos, novos resultados. Tudo parece possível, mas o despertador toca, e aquela pessoa cheia de planos desaparece. Porque imaginar mudança produz prazer, mas realizar mudança exige sacrifício. E o cérebro prefere recompensas imediatas. Foi útil para a nossa sobrevivência durante milhares de anos, mas se tornou um problema no mundo moderno. Hoje não precisamos caçar, não precisamos fugir de predadores, mas precisamos estudar, construir, persistir, esperar, evoluir lentamente. Algo para o qual nossos impulsos naturais não foram perfeitamente projetados. Então, o que fazer? Talvez a resposta não seja tentar se tornar uma máquina de produtividade. Talvez a resposta seja mais simples. Aceitar o desconforto. Aceitar que você não terá vontade todos os dias. Aceitar que sentirá medo, que sentirá preguiça, que sentirá dúvidas. Mas agir mesmo assim. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é movimento apesar dele. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, observou algo extraordinário. Quem tinha um motivo para continuar encontrava forças para suportar sofrimentos inimagináveis. Talvez a verdadeira pergunta não seja como vencer a procrastinação, mas por que vale a pena agir? Porque quando existe significado suficiente, a resistência diminui. E quando existe propósito suficiente, a distração perde força. Quando existe algo maior que o conforto, o adiamento começa a perder o espaço. E talvez seja isso que ninguém conta. Você não está procrastinando sua tarefa, você está procrastinando sua vida. Cada dia adiado parece pequeno, mas os anos são feitos de dias, décadas são feitas de anos.
E uma vida inteira é construída pelas escolhas aparentemente insignificantes de hoje. Então, da próxima vez que você perceber que está adiando algo importante, pare por um instante e pergunte a si mesmo: estou fugindo da tarefa ou estou fugindo de alguma verdade sobre mim mesmo? Porque talvez a procrastinação não seja o problema. Talvez ele seja apenas o sintoma. E a resposta que você procura esteja justamente naquilo que vem evitando encarar. Aliás, quanto da sua vida ainda está esperando você começar?